E aí, só de boa? Aqui é o número 17 e no vídeo de hoje, dando sequência ao resumo do episódio anterior, desta vez vou falar sobre o episódio 20 de Os Cavaleiros do Zodíaco, Saga de Asgard. Finalmente descobrimos o grande segredo por trás do guerreiro deus Shido. Apesar de terem desvendado esse mistério, infelizmente para os cavaleiros, eles vão ter que enfrentar mais um inimigo, Bado de Alcor. E pelo que vimos até agora, ele é bastante forte, sendo capaz de derrotar sozinho um cavaleiro de ouro, Aldebaran de Touro. Antes de lutar, Ikki confirma com Shun e Shina se estão bem. Bado está surpresa ao encontrar o Fênix vivo. Após se golpearem ao mesmo tempo enfrentando Mimi, ambos deveriam estar mortos. Ikki confessa que estava preparado para morrer e confiar Athena aos cuidados de seu irmão Shun, mas se fizesse isso, seria o mesmo que abandoná-lo, junto com seus amigos, e Mimi, que lhe confiou seu sonho antes de morrer, e Athena, que também está lutando sua própria batalha. Seu orgulho como cavaleiro não permitiria tal coisa. Enquanto seu cosmo estiver queimando por dentro, ele poderá enfrentar qualquer problema e superá-lo. Por fim, ele pede perdão ao seu irmão Shun por ter pensado em abandoná-lo. Bado se sente extremamente irritado ao testemunhar este maravilhoso amor fraternal, dizendo que isto é bobagem. Ikki não espera que ele entenda o quanto significa para ele ter seu irmão e seus amigos, que é o que lhe faz acreditar neste mundo e o motiva a lutar. Bado parte velozmente ao ataque. Ikki se defende deste golpe aplicado com grande ferocidade. Bado se mostra um tanto surpreso ao ver que o Fênix se defendeu de seu golpe. Desta vez, Ikki o chama ao combate corpo a corpo. Ao se enfrentar trocando golpes, vemos que o Fênix foi mais prejudicado, caindo no chão sangrando, enquanto Bado cai em pé. Sentindo-se superior, ele debocha da prepotência de Fênix e declara que neste mundo os seres humanos estão sempre sozinhos e apenas o mais forte sobrevive. Mesmo os irmãos, eles se dividem entre perdedores e vencedores. Compaixão é inútil. Só agora os cavaleiros reparam uma coisa. Ao ter o elmo removido de sua cabeça pelo confronto contra o Fênix, vemos que seu rosto é idêntico ao de Shido. Bado confirma o que Ikki está pensando. Assim como Fênix e Andrômeda são irmãos, Bado e Shido também são irmãos de sangue, sendo Shido seu irmão mais novo. Ironicamente, assim como as estrelas guardiãs, os guerreiros também são irmãos. Ikki questiona por que não ajudou seu irmão em batalha. Com suas habilidades, deve ter tido muitas oportunidades. Bado responde que é apenas a sombra de Shido. Caso ele derrotasse o Andrômeda, seria Shido quem receberia o mérito por seu esforço. Mas caso Shido morresse, ele poderia então se apossar de sua safira de Odin e assim assumir seu lugar como guerreiro deus da estrela Zeta. Ikki se surpreende com sua frieza ao observar seu irmão ser derrotado sem fazer nada para ajudá-lo. Bado responde que a culpa foi dele por ter perdido para um cavaleiro de bronze. Apesar de ser seu irmão de sangue, ele apenas o vê como um cadáver de um perdedor, nada mais. Chocado, Ikki pergunta se esta é a consideração que ele tem por um guerreiro que lutou até o fim, ainda mais sendo este seu irmão. Indignado, Ikki declara que não o perdoará e nem hesitará em acabar com ele. Ikki prepara seu golpe dizendo que o inferno está à sua espera. Ele dá início ao ataque, porém Bado facilmente se desvia deles, isso porque conhece os golpes de Fênix, pois estava assistindo sua luta contra Mimi. Ikki está em desvantagem. Bado devolve as palavras de Fênix, dizendo: "Parece que é você quem vai para o inferno." Preparando-se, ele ataca com as garras do Tigre Negro das Sombras. Ikki se desvia, dizendo que também conhece os golpes de Shido. Entretanto, Bado responde que seus golpes são diferentes dos de seu irmão e insiste em seu ataque. Desta vez atingindo o Fênix, que é pego em cheio, sofrendo múltiplos danos. Bado o provoca com palavras, perguntando como se sente morrendo na frente de seu irmão. Shun se mostra preocupado, mas não está em condições físicas de oferecer ajuda significante. Enquanto isso, Bado humilha Fênix, pisando com força em sua cabeça contra o chão. Bado continua humilhando Ikki, lhe dando uma surra. Ele está se divertindo, exibindo sua superioridade. Shun se levanta para tentar ajudar Ikki. Ao ver isso, Bado indaga se ele acha que pode ajudar seu irmão neste estado. Ele ataca com um simples golpe da ponta de seu dedo. Apenas isto é o suficiente para mandá-lo de volta ao chão.
Ele volta a espancar o Fênix, afirmando que toda esta história sobre laços de união entre irmãos não lhe ajudará em nada. Ter o mesmo sangue nunca foi garantia de nada. Pelo contrário, há ocasiões em que ter irmãos só ajuda a aumentar mais e mais o ódio. Para sustentar sua tese, ele decide contar ao Fênix uma história que aconteceu há muito tempo atrás. De um casal, de uma das mais distintas famílias de Asgard, nasceu um filho homem que esperavam com ansiedade. Se tivesse sido apenas um, não haveria problema, mas em Asgard, as pessoas acreditam que gêmeos trazem má sorte e destroem a família, e segundo o costume, era preciso escolher um deles. Por causa disso, enquanto um dos bebês estava nos aconchegantes braços de sua mãe, o outro foi abandonado em meio à rigorosa tempestade de neve de Asgard, sem nunca ter conhecido o afeto dos pais. Entregue à sorte, este bebê foi milagrosamente encontrado por um desconhecido que, passando pelo local, o acolheu. Este bebê era Bado. Se não fosse pela existência de seu irmão, ele não teria sido desamparado. Apesar disso, ele ainda poderia ter vivido pacificamente como filho de um aldeão, se não tivesse encontrado seu irmão. Revoltado, Bado se lembra de um episódio em sua infância, onde, perseguindo sua presa, ele encurrala um coelho que estava caçando. Antes que pudesse abatê-lo, ele é interrompido por uma criança que vem ao seu encontro, montada num cavalo. Esta, com misericórdia do pobre coelho, se põe no seu caminho para defendê-lo. Em troca da vida do coelho, ele oferece ao garoto um objeto pessoal de valor, para recompensá-lo por poupar-lhe a vida. É uma adaga. Ao pegar esta adaga em sua mão, Bado está pasmo ao ver que esta é idêntica à que ele tem. Logo em seguida, aparece um casal montado num cavalo, chamando pelo garoto, o qual se refere a eles como sendo seus pais, e pede permissão para levar o coelho para casa. Seus pais permitem, com a condição de que ele seja responsável e cuide do coelho. Concordando que fará isso, eles partem alegremente de volta, como uma família feliz. Ao testemunhar isso, seu olhar cerrado se enche de ódio e seu coração transborda o furor de toda sua ira e revolta contra o garoto. Embora nascidos sobre a mesma estrela como irmãos, a diferença entre Shido, que teve tudo, e Bado, que não teve nada, era como a diferença entre o céu e o inferno. Desprovido de qualquer privilégio que poderia ter, Bado amaldiçoa seu próprio destino. Embora Deus tivesse lhe abandonado e escolhido Shido, segundo o próprio Bado conta, vitimizando-se, daquele dia em diante ele jurou para si mesmo que seria mais poderoso que Shido. Motivado pelo ódio que nutre pelo seu irmão, vemos Bado passar pela adolescência treinando arduamente com muita garra e força de vontade, até que chegou o dia em que descobriu que foi escolhido como guerreiro deus. Feliz e orgulhoso de si, ele chega a agradecer o destino que tanto amaldiçoou. Entretanto, mais uma vez, ele encara a dura realidade de ter sido deixado para trás, ao descobrir que era apenas a sombra de Shido de Mizar, sendo escolhido como guerreiro deus da estrela Zeta. Frustrado, ele questiona Hilda se ele não é um guerreiro deus de verdade. Hilda afirma que ele é apenas a sombra dele, portanto, não poderá aparecer diante de ninguém. Mas Bado contesta, afirmando que não acredita que seu poder esteja abaixo do nível de Shido, muito pelo contrário. Sendo assim, sem entender, ele questiona esta decisão, perguntando por quê. Em resposta, Hilda afirma que foi isto que o deus Odin decidiu e pergunta se por acaso ele se atreveria a se opor contra Odin. Caso tenha alguma queixa, retire-se agora mesmo. Contudo, caso Shido seja derrotado, aquele que se tornará o guerreiro deus da estrela Zeta em seu lugar será Bado. Apesar de mais uma vez ter sido humilhado, seus olhos brilham com esperança. Este exato momento é a ocasião em que Hilda havia comentado aquela vez. Agora que Shido foi derrotado, Bado não mais será uma simples sombra, e Hilda terá que admitir que ele é mais digno, e não apenas isso. Bado pretende deixar seu nome na história como um dos maiores guerreiros deuses, sendo ele o homem que derrotou os cavaleiros de Atena. Bado se sente no ápice de sua vida neste momento. Respondendo o discurso orgulhoso de Bado, Ikki o chama de pobre coitado. Levantando-se após todos esses golpes, Ikki questiona que sentido faz isso, deixar seu nome na história odiando seu irmão. Usando a si mesmo como exemplo, Ikki conta que ele e seu irmão não nasceram sobre uma estrela afortunada. Nunca conheceram o rosto de seus pais, foram separados quando crianças,
e uma vez lutaram um contra o outro como inimigos, chegando ao ponto de amaldiçoar Shun e seus destinos, mas agora podem lutar ao lado de seus maravilhosos amigos por uma única meta, a deusa Athena, acreditando que chegará um momento em que Shun e ele poderão viver em paz. Por isso, os dois juntaram suas forças para lutar. Bado está perplexo ao ver o Fênix se levantar mesmo depois de ter sido golpeado com todo o seu poder. Ikki responde que enquanto seu cosmo brilhar, ele continuará a se levantar quantas vezes forem necessárias. Além disso, exclama Ikki, eu sou a ave Fênix, que ressurge das cinzas do inferno. Bado se questiona se o cosmo de Fênix está adquirindo mais poder. Ele se recusa a aceitar o sermão de Fênix e o ataca com tudo que tem. Ikki não se desvia e permanece em seu caminho, bloqueando seu golpe. Bado não pode acreditar que ele esteja segurando seu golpe. Ikki realiza a proeza de não apenas segurar, mas mandar para longe este golpe, saindo ileso do ataque inimigo. Bado reconhece que o subestimou e admite que ele de fato derrotou Mimi. Desta vez, Bado eleva seu cosmo ao máximo, afirmando que lhe arrancará as asas de Fênix com tudo que tem. Ikki permanece em guarda, preparado para o que está por vir. Em pose de ataque, ambos partem para cima um do outro. Ikki ataca com seu golpe Ave Fênix, enquanto Bado ataca com seu golpe Garras do Tigre Negro das Sombras. Desta forma, eles cerram seus punhos, cruzando golpes um contra o outro. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado e fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até a próxima. Falou!